Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho relatado algumas coisas dos bastidores desta instituição. E as coisas que tenho relatado levaram a instituição Igreja Universal do Reino de Deus a abrir vários processos contra mim. Embora eu não tenha nenhum processo ainda contra a instituição. Pelo contrário, o que nós temos feito e vamos fazer é colaborar com processos e investigações que já estão sendo realizadas, movidas contra a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E quando falo de cúpula, eu dou nome às pessoas. Eu dou nome às pessoas. Inclusive, quero aqui nesse vídeo me desculpar com você, obreiro, pastor, bispo, que não faz parte da cúpula da instituição, membro evangelista, e que por algum motivo, por alguma razão, você se sente ofendido com os vídeos. Não é a minha intenção ofendê-lo ou ofendê-la. Pelo contrário, a minha intenção é apenas repor a verdade. E durante esses dias, falando a respeito dos processos que a instituição tem movido contra mim, quando eu falo de evasão de divisas, quando falo de plano de poder na política, quando falo de maus tratos que existem dentro da instituição, apenas estamos relatando coisas que acontecem há muito tempo. Nós temos um livro, existe um livro que foi escrito por Gustavo Rosa e José Martins. Esse livro foi escrito, publicado em Portugal, fala sobre a Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal. O nome do livro é Tentáculos de um Povo Monstruoso para a Tomada de Poder. Inclusive, esse livro, não sei porquê, ele não foi divulgado nem em Portugal e muito menos no Brasil. Esse livro, ele foi primeira edição de janeiro de 1996. Olha só, 96. Nós estamos falando de 20 anos. De 20 anos. Então, há 20 anos, a instituição, a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus já tinha essas práticas que nós estamos denunciando hoje. E por incrível que pareça, muitas dessas práticas eu só fui tomar conhecimento, aliás, estou tomando conhecimento de muitas coisas agora. Esse livro mesmo eu não sabia que ele existia. E eu vou ler algumas partes desse livro durante alguns vídeos. E lá na página do Facebook, na minha página do Facebook, eu estou lá colocando
o livro. Então diz assim, Edir Macedo, né? O cérebro do povo para todo o mundo. Edir Macedo Bezerra, ex-funcionário da lotaria do Estado brasileiro, já então com muita habilidade para mexer em dinheiro, fundador da IURD em 1977 no Rio de Janeiro, de uma seita ou confissão que se diz religiosa, mas que na prática trabalha como execrável organização comercial multinacional. E fala também de João Luiz Urbaneja. O arrogante João Luiz Urbaneja, ex-funcionário bancário, tentáculo do reino de Deus para toda a Europa, vestido de padre católico para enganar as pessoas e devido aos seus doentios complexos de superioridade. Então é o que ele fala aqui no livro, né? Eu vou mostrar para você, porque eu estou lendo o livro aqui, né? Eu estou lendo o livro, aqui olha, tem aqui, é um livro que é bem difícil de você achar, acho que você nem acha mais esse livro, escrito por esses dois homens portugueses, né? Escrito por Gustavo Rosa e José Martins. Então, ele fala do motivo que levou ele a escrever o livro e faz uma introdução também, e aí ele também dá nomes aqui de pessoas, mostra documentos, e na primeira parte do livro ele diz assim, Reino de Deus chega a Portugal. E na medida que eu for lendo o livro, como eu fiquei também 7 anos em Portugal, eu vou ler o livro, algumas partes, e vou confirmando algumas coisas e acrescentando coisas que eu vivi também em Portugal. Por exemplo, o João Luiz Urbaneja, hoje, ele está como diretor ou sócio do Banco Renner, no Rio Grande do Sul. O João Luiz Urbaneja, ele, inclusive eu tenho histórias também dele, porque muitas pessoas não conhecem, mas ele era um bancário que também faz parte dos quadros de bispo da instituição, aonde o bispo Paulo Roberto Guimarães ia, levava ele, são amicíssimos. Então, hoje ele está, é só você procurar na internet, João Luiz Urbaneja e Banco Renner, que é o banco onde o Bispo Macedo é dono, é um dos sócios, né? Agora você vê, o Bispo Macedo tem até banco, Então, ele vai dizer aqui, o reino de Deus chega a Portugal. Como é que foi? Em novembro de 1989, 10 horas da manhã, no Lisboeta Alfa Hotel, 2 brasileiros esperam ansiosamente o contacto português que lhes fora prometido pelo artista de Vale da Porca, Roberto Leal, que tem por nome de registro oficial Antônio Joaquim Fernandes. Ao contacto português, chamamo-lhes de início Zé Mediador, um empresário
cuja atividade de mediação imobiliária lhe tinha dado a oportunidade de encontrar e negociar a mansão dos sonhos do cantor que teve sucesso em terras do Brasil e recentemente retornado à lusa pátria. Então, no Brasil se conhece, né, o Roberto Leal. Então, naquele dia cinzento, Zé Mediador chega à unidade hoteleira com serviço personalizado, 5 estrelas, situado na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro. Curiosas coincidências as daqueles nomes perante a tramóia em construção, da cabala montada pela Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal e noutros locais onde residem comunidades em línguas portuguesas e castelhana. Alfa, que tanto pode significar a primeira letra do alfabeto grego ou o sacerdote entre os negros maometanos do Senegal, e Columbano, notável pintor e irmão do deliciosamente humorado e demolidor caricaturista Rafael, e da lanterna mágica e da figura do Zé Povinho de Manguito, apontado em tanta cerâmica das caudas da rainha de Permeio, com o pai da humanidade. Então ele faz aqui como é que chegou a igreja em Portugal. Então ele dá aqui a igreja chega em Portugal em 1989. 1989 chega a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu vou pegar aqui mais uma parte do livro, né? Mais uma parte do livro aqui. Deixa eu abrir aqui. E aí vamos saber quem que chegou em Portugal. Quem foram as pessoas que levaram a igreja para Portugal? Então eles aqui, a hora aprazada, Zé Mediador procura o cidadão brasileiro Paulo Roberto. Aparecem-lhe 2 figuras, tipo sorte grande e aproximação. Paulo Roberto, um grandalhão, bem alimentado nos seus 30 e picos anos de idade, enquanto o outro brazuca, o Gilmar, não pesaria mais que 40 quilos, ainda mais emagrecidos por um bigodinho pendurado no esquálido rosto de pouco mais de 20 anos. Ambos vestem estilo Feira Internacional de Carcavelos. Parecem peregrinos, mas com gravatas e sapatinhos a condizer. Então, os 2 que chegaram para abrir a igreja em Portugal, Bispo Paulo Roberto Guimarães e o Gilmar. Então, a igreja começa através desses 2 lá, que, segundo Zé Mediador, parecem 2 peregrinos. Então, o Zé Mediador fica convencido que estaria ali mais um cliente, já que ele trabalhava com o setor imobiliário.
Então, apesar de não possuir habitualmente produtos imobiliários em Lisboa, embora este inconveniente coloca-se à disposição dos pastores, já que tinha muitos conhecimentos e o negócio lhe interessava. O seu escritório localiza-se em São Pedro de Sintra, em plena zona histórica, mais propriadamente em São Pedro de Penaferrim, ou Penaferrim, junto à Quinta da Penalva, onde em vida o campeoníssimo Ayrton Senna gozava os ares da serra na companhia da famosa Adriana. Então, quando na época ainda o Ayrton Senna morou em Portugal com a Adriana Galisteu. As suas vindas à capital tornaram-se diárias. Todas as manhãs vinha apanhá-los à porta do Alfa Hotel, ou seja, todas as manhãs o Zé, mediador, ia lá, pegava no hotel o Bispo Paulo, Roberto Guimarães, pegava também o Gilmar, e ele fazia isso todas as manhãs, durante os percursos e visitas a lugares disponíveis. As conversas deles são tentativas simultâneas de evangelização, mas o Zé Mediador é teimosamente um laico convicto. Após a leitura de inúmeros anúncios na imprensa, descobre-se através do Diário de Notícias um espaço na Estrada da Luz, número 28, letras A, B e C, de imediato alugado em nome de Paulo Roberto Vieira Guimarães, o pastor grandalhão. O Zé Mediador transforma-se em fiador dos seus clientes. Caminham-se dias e mais dias, muitas e muitas explicações por parte de Paulo Roberto em relação às suas atividades. Ele fala em coisas que o Portuga jamais tinha ouvido falar. Eu venho a Portugal, diz Paulo Roberto, em nome de um Deus vivo que cura todas as doenças e vícios e que enriquece. De um Deus que salva homens e mulheres, velhos e crianças. Aí responde o Zé: eu não acredito em nada disso, mas respeito a opinião e a fé dos outros, pois além de laico, sou democrata. Portanto, amigo Paulo, deixe-me em paz com essa conversa toda. Amigos, negócios à parte, respondia o contacto português. Então, primeira igreja, primeiro imóvel alugado pela Igreja Universal do Reino de Deus, quer dizer, pelo bispo Paulo Roberto Guimarães, foi na Estrada da Luz, número 28. Os portugueses conhecem, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui e durante essa semana eu vou gravar vários vídeos falando desse livro. É muito extenso. E esse livro fala de muitas coisas. Fala do lar dos idosos, fala do lar das crianças, fala de evasão de divisas, fala de partido político, fala do imóvel de Cascais, comprado em Cascais, fala de muitas coisas. É um livro extenso e com documentos, né, com provas. Então você veja, meu irmão, minha irmã, que o que nós estamos falando, não somos só nós que falamos, não. Várias pessoas falam a mesma coisa.
E nós ficamos a nos perguntar por que que as autoridades, elas não tomam nenhuma providência. Se está claro, se está nítido que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus está envolvida, sim, em lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, está envolvida, sim, em misturar religião com política, está envolvida em várias falcatruas. E por que que as autoridades não tomam nenhuma providência? Por quê? Por que razão? Nós sabemos. Nós sabemos. E vamos dentro desses vídeos falar. Então, aguarde, porque vamos relatar ainda muitas coisas. A história ainda nem começou. Nós estamos apenas fazendo uma introdução. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.